Durante nossa infância e boa parte da adolescência, tivemos a oportunidade de assistir a inúmeros programas de televisão, séries e filmes com atores que se tornaram inesquecíveis. Para quem nasceu na década de 90, a maioria desses atores atuaram em filmes que passavam nos programas Cinema em Casa e Sessão da Tarde. Alguns passam até hoje e com certeza você já assistiu, como o romance Ghost e a comédia Um Ninja da Pesada, lembra? Algumas séries que ficaram marcadas em nossa infância também já foram reproduzidas diversas vezes na televisão, como o Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura, e a série Arnold, que passava no canal SBT. Quer relembrar de algumas dessas pessoas que já nos fizeram rir e também nos emocionaram tantas vezes? Então, confira aqui comigo agora 9 atores que fizeram parte da sua infância e já morreram. Número 1, Gary Coleman. Esse ator, que conhecemos tão bem, ficou famoso após estrear em 1978 com a série Arnold. Ele interpretava o protagonista da série, um negro adotado por um norte-americano branco e rico. Ele também já fez participações nas séries Um Maluco no Pedaço e Eu, a Patroa e as Crianças. Infelizmente, Gary sofria vários problemas de saúde por causa de uma doença nos rins que impediu o seu crescimento. Por isso, ele chegou até seus 42 anos com apenas 1,42 m de altura, o Schwarzenegger, mas perdeu as eleições para o ator da saga O Exterminador do Futuro. Após a série Arnold, ele se envolveu em vários problemas com a justiça e chegou a ser preso, acusado de violência doméstica. Gary faleceu em 2010, após sofrer uma hemorragia no crânio quando caiu de uma escada em sua casa, nos Estados Unidos. Número 2, Brittany Murphy. Você provavelmente já deve ter assistido a vários filmes com essa atriz, como As Patricinhas de Beverly Hills, Recém-Casados, Grande Menina, Pequena Mulher e 8 Mile, com o cantor Eminem. Infelizmente, ela faleceu em dezembro de 2009, aos 32 anos. Só que a morte dessa atriz permanece um mistério. O laudo médico dizia que a causa da morte foi uma grave pneumonia, e a atriz já apresentava uma forte anemia em seu sangue, o que pode ter agravado os sintomas em seu organismo. Ela foi encontrada inconsciente no chuveiro após ter passado mal o dia inteiro, indo vomitar toda hora. 5 meses depois de sua morte, Simon Monjack, o marido de Brittany, também foi encontrado morto em casa com a mesma causa que a sua esposa. Em 2013, desconfiado dessa situação, o pai da atriz contratou um novo laudo médico para realizar a autópsia no corpo do casal. Esse exame apontou níveis altíssimos de pelo menos 10 metais pesados no organismo dos dois. Esse resultado significa que ambos podem ter sido envenenados, mas ainda não houveram provas suficientes para afirmar isso. Número 3, Patrick Swayze. Dirty Dancing, Ritmo Quente, e Ghost, Do Outro Lado da Vida. Esses nomes parecem familiares. Não sabe o que é um verdadeiro clássico dos anos 80 e 90. Patrick foi um ator que conquistou muitos fãs, pois seus personagens sempre foram muito cativantes e envolventes. Além disso, logo após ele contracenar com Demi Moore no filme Ghost, ele foi eleito o homem mais... Descobriu em 2008 que tinha um tipo letal de câncer no pâncreas e no ano seguinte ele foi diagnosticado com pneumonia. Mas sua autoestima e otimismo não... Número 4, Bernie Mac. Bernie participava do programa de televisão King of Comedy, o qual era considerado uma das principais figuras do programa e ficou conhecido por outros filmes como 11 Homens e um Segredo e As Panteras Detonando. Com um espírito humorista desde criança e de família humilde, ele sempre mostrou interesse pela interpretação e pelo palco. Aos 19 anos, se tornou humorista profissional e, com o tempo, passou a interpretar diversos papéis secundários em filmes americanos, inclusive Transformers. Em seus últimos anos, uma doença inflamatória que atinge os pulmões. Aos 50 anos, ele faleceu em... Número 5, Jonathan Brandis. Você já assistiu ao filme História Sem Fim 2? Então, provavelmente, você deve se lembrar do personagem Bastian Bux, que foi protagonizado pelo ator Jonathan Brandis. Ele começou sua carreira de ator aos 6 anos em Skywalker, em Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, de George Lucas. Jonathan namorou por um bom tempo a atriz Tatiana Ellie,
que interpretou Ashley do seriado Um Maluco no Pedaço. Só que, infelizmente, ele morreu em 2003, após ter sido encontrado enforcado por uma corda de nylon no quarto do hotel em que estava hospedado. Os familiares não sabem por que ele se suicidou, já que ele não costumava reclamar de nada e nem mesmo deixou alguma carta ou recado para explicar o que o estava incomodando. Número 6. Thuy Trang. Os memoráveis que marcaram a infância de milhares de pessoas, os Power Rangers. Uma dessas personagens era a Ranger Amarelo, chamada Trini Quan, vietnamita nos Estados Unidos. Mas com o tempo, ela se adaptou à nova língua e cultura do país e, por fim, conseguiu a cidadania norte-americana. Em 1992, ela foi abordada por um caça-talentos. Isso despertou nela o interesse em seguir a carreira artística. Ela chegou a realizar pequenos papéis em comerciais de televisão original de Power Rangers. Em 1996, ela interpretou a personagem Kali, uma das principais vilãs do filme O Corvo, a Cidade dos Anjos. Infelizmente, a atriz vietnamita sofreu um trágico acidente de carro em setembro de 2001, após a motorista perder o controle do veículo. O carro capotou diversas vezes antes de acertar em uma mureta de proteção e ficou paraplégica, mas conseguiu sobreviver por algum tempo. Só que devido aos graves ferimentos que teve, ela faleceu com apenas 27 anos. Número 7. Wagner Bello. Esse ator brasileiro, que você com certeza deve se lembrar, interpretou o extraterrestre Etevaldo no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Além da televisão, ele também era apaixonado por realizar peças no teatro. Infelizmente, antes de gravar sua última participação no programa como Etevaldo, ele descobriu que estava com AIDS e faleceu do atriz Xiomara Schroeder, que interpretou Etc., a irmã do personagem. A explicação dentro do castelo para a ausência do personagem querido pelas crianças foi sua mudança para um planeta distante. Número 8. Chris Farley. Você já assistiu ao filme Um Ninja da Pesada? Um filme que sempre passou no programa Cinema em Casa? Provavelmente já. Afinal, quem não se lembra das confusões versus filmes de comédia como Mongoloid, A Ovelha Negra e Os Quase-Heróis, além de também ter sido comediante do programa The Saturday Night Live. Infelizmente, em 1996, ele foi encontrado morto no seu apartamento por causa de uma overdose de cocaína e morfina. Número 9. Robin Williams. Eu não poderia deixar de citar esse ator espetacular que marcou a infância de muita gente com filmes memoráveis como Uma Babá Quase Perfeita, Patch Adams, Jumanji, O Homem Bicentenário, Flubber e até mesmo a voz do gênio da lâmpada na animação Aladdin. Ele sempre foi bastante versátil, talentoso e com um senso de humor incrível que somente os seus personagens conseguiam retratar tão bem. Infelizmente, essa alegria retratada nos filmes não era a mesma fora das telas, pois ele sofreu de depressão por muito tempo e batalhou contra o vício de drogas e álcool a maior parte de sua vida. Quando não aguentou mais, ele se suicidou por enforcamento e a notícia de sua morte chocou a todos. Dias após este acontecimento, a esposa dele disse em uma entrevista que havia perdido seu marido e seu melhor amigo, enquanto o mundo perdeu um dos seus mais amados artistas e um maravilhoso ser humano. Momentos de alegria e riso que deu a milhões de pessoas. Com certeza, esse pedido dela foi atendido por todos aqueles que admiram este grande ator e o grande homem que ele no fatos.